Shalom, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série de podcasts aqui no YouTube. João 20 é feito especialmente para você que deseja conhecer um pouco mais sobre a experiência missionária ao redor do mundo. Nosso convidado de hoje é um cara super desenrolado, um jovem que tem uma característica forte da alegria, traz assim essa alegria como uma das suas características mais fortes, na minha opinião. Muita gente brinca que ele é assim, todo efusivo na evangelização porque tem um sangue de desbravador, né? Sangue espanhol. Quero convidar você para acolher na sua casa agora o meu convidado, Vítor Hernandes. Seja muito bem-vindo, cara, aqui no João 20. Seja muito bem-vindo, Vítor Hernandes. Vou falar aqui com sotaque espanhol, assim, né? Já que você tem sangue espanhol. Obrigado, Leandro. Seja muito bem-vindo, cara. Na sua chamada, eu brinquei e disse assim, que você tem um coração cheio de parresia, que talvez seja a influência do teu sangue espanhol, sangue de desbravador, de navegadores, etc. Mas é só uma piada, né? Com certeza é muito mais do que isso. Mas, Vitão, meu brother, muito obrigado pela sua presença. E se apresenta para a galera que está acompanhando, que está escutando a gente. Obrigado, Joãozinho. Eu que agradeço, cara, pelo convite. Sangue espanhol, na verdade, sim. Meu avô era espanhol, mas falar espanhol também é complicado, viu? Tem que estudar muito ainda. Enrolo demais, ainda mais quando mistura com italiano, aí pronto. Mas sou Vítor Hernandes, nasci em Fortaleza, sou brasileiro. Tenho 27 anos, eu sei que aparenta ter muito mais, pelo menos é o que todo mundo diz, talvez por causa da careca, né? Mas tenho 27 anos, sou seminarista da comunidade Shalom aqui em Roma, e moro aqui em Roma já há 4 anos, e estou na comunidade há cerca de 6 anos, 6 anos, e enfim, para mim é uma alegria, Joãozinho, estar aqui junto com você. Tamo junto. Você é um cara que eu sou fã, você sabe, né? Ei, cara, deixa de coisa. Ei, Vitão, cara, deixa eu te fazer uma perguntinha logo assim no início, só pra deixar assim bem relaxado o negócio. Cara, você disse que tem 6 anos de comunidade de vida, mas eu sei que a sua experiência missionária não começou há 6 anos atrás. Você teve uma experiência missionária como jovem em missão, né? Você foi jovem em missão para o Canadá, se eu não estou enganado, né? Para Toronto. Exatamente. Como foi essa sua primeira experiência? Foi a primeira vez que você foi para fora do Brasil passar um tempo ou tu já tinha feito essa experiência antes? Não, para morar mesmo foi a primeira vez. Tinha ido visitar como passeio assim, de família, mas nunca tinha morado em nenhum outro canto, né? Eu tinha 18 anos na época. E aí tu ficou quanto tempo lá no Canadá? Como foi essa tua experiência, primeira experiência missionária lá? Pronto, Joãozinho, na verdade, eu vou puxar um pouquinho mais de trás, porque eu nasci numa família católica, tudo normal, mas quando eu tinha 15 anos, eu entrei na obra, né? Ou seja, entrei num grupo de oração da comunidade Shalom, fui para um acampamento que a comunidade organiza em Fortaleza, e lá eu tive a minha experiência forte com Deus, já sentia que Deus me amava de uma forma extrema e eu não podia conter para mim esse amor. Então, nos passos, né, cada passo dado a cada ano no grupo de oração, quando eu completei 18 anos, foi 3 anos depois da minha experiência com Deus, eu tinha passado para a faculdade de medicina em Fortaleza, só que eu ia começar os estudos só no meio do ano, então eu tive 6 meses livres, né? Vivendo com a minha família, eles sempre quiseram que eu estudasse inglês e fizesse um intercâmbio, alguma coisa. Aí eu pensei, rapaz, eu acho que essa pode ser a minha oportunidade de fazer uma experiência missionária, que meus pais não iriam aceitar eu fazer uma experiência de missão. Mas aí eu disse, não, mas é uma oportunidade, talvez eu estudar uma outra língua, eu vejo qual que eu sabia que tinha necessidade do Canadá de jovens, como tinha também na Terra Santa, de jovens que passassem meses, na época tinha isso, né? Hoje eu não sei se ainda tem esse tipo de programa de jovem em missão. E aí deu certo, aí eu fui, como eu disse, eu tinha 18 anos, Rapaz, eu lembro assim, a primeira coisa que quando eu cheguei, tava fazendo, era no final do inverno, Joãozinho, e tava fazendo menos 22 graus. Tava assim, uma temperatura neve super parecida ali com Fortaleza, né? Era igualzinho, viu? Quando venta. Aí foi assim um choque pra mim, né? Mas no coração, um desejo enorme de evangelizar o mundo inteiro. Muito interessante porque Toronto, pelo menos na época, né? Isso já há quase 10 anos,
Toronto era a cidade mais multicultural do mundo, né? Então, muitas culturas, pessoa de todo tipo. Para quem vem ali de Fortaleza, do Ceará, você não está acostumado com esse tipo de coisa, né? E realmente nunca imaginei que Deus ia me chamar para evangelizar o mundo inteiro na cidade de Toronto, né? Então, uma experiência maravilhosa de anúncio, né? Do amor que eu tinha experimentado, de anunciar a Jesus Cristo assim nas praças. Quando o tempo foi melhorando, né? Não é que a gente saía quando também tinha as tempestades de neve e menos 22 graus, mas uma experiência fantástica. Peraí, tu tinha 18 anos, né? Você falou. Exato. Como é com 18 anos chegar nesse outro universo para evangelizar? Porque, tipo assim, com 18 anos e passar meses em algum lugar pra curtir, pra fazer temporada zona de férias, sei lá o que, né? Tipo, tem uma certa característica, mas no seu coração era certo que você ia pra lá pra viver uma experiência missionária. Como é com 18 anos, tá fora do seu país, num lugar totalmente diferente do seu, para anunciar Jesus Cristo? Joãozinho, a primeira coisa assim, que me vem em mente, né, na comunidade, a gente faz uma vida comunitária, né? Então eu tinha deixado pela primeira vez a minha família, como eu disse, né, a minha primeira experiência fora, assim, deixando mesmo a casa dos meus pais e tudo, mas Deus me deu uma nova família, já no primeiro dia, já na minha chegada, né? A casa comunitária, outros irmãos, então você se sente muito protegido, né? Muito amado. Deus não tira nada da gente, realmente. Não me tirou, nem a minha família de sangue por aquele período de tempo, e me deu uma nova família. Então foi a minha primeira experiência de vida comunitária. Então eu ria demais. Eu lembro que às vezes eu me sentia tão feliz de estar na comunidade e numa nova família que Deus me dava, que às vezes eu tinha assim crise de riso até nos momentos sérios. Porque eu me sentia muito feliz, e assim, para não falar das experiências de evangelização, realmente também, como tu disseste, dentro do meu coração era muito claro. É uma obra do Espírito Santo, né, João? Porque realmente a gente com 18 anos, hoje eu tenho 27, como eu falei, mas eu disse, meu Deus, como é que eu sentia isso, esse desejo? Não é um mérito nosso, né? Não é porque eu tive assim, uma boa vontade de... É realmente um chamado de Deus e faz com que o nosso coração comece a arder e a gente sabe que tem que fazer aquilo, né? e deseja aquilo. Então, eu respondi e não respondi, né? Mas... Não, cara, tá ótimo. Se tu contasse qualquer outra coisa, eu tava aqui achando ótimo. Porque não na verdade não é uma teoria assim, é difícil a gente explicar, né? O coração que se move para isso. Exato, eu entendo demais, porque quando a gente fala de experiência, é muito difícil traduzir experiência em palavra, né? Porque, tipo assim, por isso que existe aquela sacada de Jesus no Evangelho vinde e vede, né? Tipo... vinde e vede, então acho que foi muito do que tu experimentou lá, né? Tipo, você foi, viveu, e é difícil traduzir uma experiência em palavras, né? Mas aquela experiência lá, há 9 anos atrás, né? 9 anos atrás. Exato. Tô bom em matemática hoje. Aquela experiência de 9 anos atrás. Ali você já percebia que essa semente desse chamado missionário mais amplo de consagrar sua vida inteira, sua juventude, ali ela já brotava, já te dava assim aquele, eita, é isso que eu quero. Sem dúvida, Joãozinho. Como eu falei, era um tempo de espera para entrar na faculdade, né? Tinha passado para uma faculdade que eu sempre quis desde pequeno, mas começar a viver aquela experiência de vida comunitária, de uma vida de oração mais intensa e de uma vida de evangelização. A vida de evangelização me atraía muito, né? Já é um segredo aí que eu tô te dizendo. Mas realmente me atrai. Ir para as praças evangelizar. Eu lembro que eu conheci um grupinho, lembro ainda hoje, eu conheci um grupinho de jovens e tudo, a gente combinava de jogar bola no final de semana, eles perguntavam da minha vida, eu começava a dizer que eu era missionário. E eu era, né, por aquele tempo. Cada vez que eu respondia, eu dizia, meu Deus, eu acho que eu sou missionário. Vai muito além dessa experiência de 6 meses, né? Foram 6 meses lá. Vai muito além disso. Deus me fez assim. Deus me fez para anunciar o amor e a misericórdia dele. E a cada experiência de vida comunitária, de vida de oração e da evangelização, sem dúvida, ali foram as bases do chamado vocacional. Depois, voltando para Fortaleza, começando a faculdade, e começando um caminho vocacional sério com a comunidade, sendo acompanhado, eu percebi que essa era a minha vocação, né? E aí mas aí já é outra fase da vida. Então tu ainda chegou a cursar um pouco da faculdade de medicina. Aí eu cursei, fiz 3 anos, né, na faculdade, em Fortaleza,
Gostava muito da faculdade, do curso, não deixei porque não gostava, né? Tinha uma família boa, muitos amigos, uma vida boa, feliz, era uma pessoa feliz. Mas quando você se sente que não é suficiente, né? Parece que Deus quer lhe fazer mais feliz, Deus quer lhe dar mais. E não me tirou nada disso, né? Mas Ele me deu muito mais. Então, sim, eu fiz metade do curso, aí deixei e continuo em contato com os meus amigos da época, enfim. Brincando aqui, sabe, Vitão, aquela história de você tem cara de... Eu tô te olhando agora, tu tem cara de médico mesmo, cara. Eu tenho letra de médico, João. Tem letra de médico. Letra de... Ei, dando um salto aí nessa história, né? Você fez, então, o seu caminho vocacional, entrou na comunidade, tu foi postulante onde? Fiz o postulantado em Santo Amaro, São Paulo. Em Santo Amaro, São Paulo. Um abraço para a galera de Santo Amaro, que também acompanha aqui o nosso podcast. Também a galera de Toronto, né? Já que a gente citou aqui as duas. E aí, depois disso, você fez seu processo normal de todo membro da comunidade de vida. E logo depois do seu primeiro ano de discipulado, né? Que é aquele ano formativo para os missionários da comunidade de vida, você foi enviado já para Roma, né? Exato. Direto para Roma. Agora, esse outro universo, outra fase da tua vida missionária. Vitor, como é viver a missão hoje? Joãozinho, rapaz, aquela experiência de felicidade que eu sentia naqueles 6 meses, né, quando eu dizia, eu sou um missionário, essa é a minha vida. A experiência que eu faço hoje, né, e que eu tenho feito nesses 4 anos aqui em Roma, é de a cada dia acordar feliz por ser um missionário, né? Feliz por ser, primeiro de tudo, amado por Deus e por poder levar esse amor de Deus aos outros, né? Aqui. A cultura é totalmente diferente, né? Em relação àquela do Canadá, né? Um mindset, uma cultura norte-americana, agora uma cultura totalmente diferente, histórica aqui na Europa. Eu venho de uma outra situação, uma outra condição, que é o Brasil, mas assim, é impressionante como em todos esses lugares e no mundo inteiro, outras oportunidades que a gente na comunidade vai tendo a oportunidade de fazer, de viagens missionárias maravilhosas. Uma coisa é certa, o homem espera o nosso anúncio, né? Espera um anúncio do amor e da misericórdia de Deus. Todo mundo quer ser amado, né? Todo mundo quer ser amado na sua família, quer se casar para ser amado, para amar o outro, é a nossa vida. Então todo mundo deseja um amor perfeito, né? O que Santo Agostinho dizia que é o amor, amor dos amores. Então a experiência de ser feliz, de ser pleno, né? Aqui estudando, trabalhando na evangelização de jovens aqui em Roma, mas a gente vai vendo, entre aspas, eu digo resultado, não o resultado de números, né? Mas o resultado da semente que cai no coração daqueles jovens e começa a nascer uma árvore com frutos maravilhosos que transbordam. Joãozinho, não tem alegria maior do que essa. Tem alegria maior. Vitão, você falou dos jovens, né? Já me dando uma deixa aqui para a pergunta que eu tô aqui ansioso para poder fazer. Você falou aí dos jovens e, cara, a tua experiência missionária, ela meio que ultrapassa também as fronteiras de Roma, as fronteiras da Itália, né? Tipo, esses dias eu tava vendo um vídeo seu naquele grupo que tem em inglês da comunidade, né? Que a Bárbara coordena e tal. E a tua experiência missionária vai ultrapassando os limites, mas sempre tem muita conexão com jovens, né? Vitor, como é descobrir o coração dos jovens, não só de Roma, mas o coração dos jovens ao redor do mundo que você vai tendo contato, seja online, seja nos países que você visita, por causa também do seu percurso missionário, vamos chamar assim. Como é conhecer o coração desse jovem? João, é uma experiência que encanta, pelo menos a mim me encanta a cada dia, né? Como eu disse antes, é um coração sedento de Deus, como o coração do homem. Mas quando nós fomos tocados na nossa juventude, parece que o tempo se paralisa, né? E a gente se torna para sempre jovem, né? Não é Peter Pan, mas a gente
a gente leva um vigor espiritual da juventude, que Deus nos dê essa graça de levar sempre. Então, quando a gente faz essa experiência na juventude, a gente tem uma identificação. É natural de levar esse mesmo anúncio para os outros que estão na juventude. A nossa juventude já está começando a passar, né? Mas continua aquele ardor de levar os outros jovens. Então, a experiência que eu vou fazendo é essa, né, de jovens sedentos. E experiências assim das mais diferentes. Joãozinho, quando tu perguntava, veio aqui na hora uma experiência aqui na Itália, por exemplo, aqui em Roma, né, um jovem que eu conheci no final de uma missa, eu saí correndo para falar com ele, para chamar para um grupo de oração, e ele fez um processo no grupo de oração da comunidade, mas depois chegou um dia muito triste, porque o pai dele tinha sido preso, né, e o pai dele estava sendo acusado de ser um dos maiores mafiosos do sul da Itália. Então você começa, e o nome do pai dele nos jornais de toda a Europa, nos jornais mais famosos. Eu disse, meu Deus do céu, Deus está me chamando a evangelizar a família de um homem como esse. Né? E tudo começa com o jovem. Uma outra experiência, quando eu tive a oportunidade de ir em missão com alguns irmãos da comunidade para fazer dias de missão na Albânia, é um país assim misteriosíssimo, um mistério de jovens muçulmanos que vão se convertendo ao catolicismo, ou de jovens ateus que vão fazendo experiências de sonho, de uma experiência mística, a gente pode dizer, entre aspas, diferente, que a ciência não explica. Como assim uma experiência de sonho? Muitos, por exemplo, a gente teve a oportunidade de conhecer uma comunidadezinha, e eu lembro que dois partilharam que, nós serem famílias muçulmanas, não eram famílias assim praticantes, né? Mas de tradição muçulmana. E acordaram depois com vontade de participar de uma missa. E uma dessas jovens era a época do Natal, né? Na vida era a época de Natal. E ela foi para uma missa e fez uma experiência que ela disse que transformou a vida dela. Pediu para ser batizada. E começou uma vida de fé, Joãozinho, de uma qualidade, de uma beleza tremenda. Então, para falar, né, dessa experiência, assim, você vai vendo que existe uma força na vida desses jovens, né? A gente conheceu um grupo e fizemos uma experiência de falar, dar uma pregaçãozinha rápida e um momento de oração com uns. E tinha uma jovem que era muçulmana, mas ninguém sabia que ela era muçulmana. A gente rezou por ela. E essa jovem fez uma experiência com Deus fortíssima. E depois foi nos abraçar, foi falar com a gente, emocionada, porque nunca tinha experimentado um amor daquele. Então, existe, né, também o nosso carisma, né, claro, é a pérola preciosa do nosso carisma, mas é a sabedoria, muitas vezes, que Deus encontra para tocar famílias e para transformar o mundo, né, tocando o coração do jovem. Você falou agora, dizendo assim, é uma sabedoria que Deus usa. Eu me lembrei de uma outra coisa que você testemunhou uma vez, falando sobre a evangelização na Europa, assim, de maneira mais abrangente. E você disse, eu acredito que os jovens, eles são o segredo da evangelização, né? Como foi que você chegou nessa afirmação? Rapaz, Joãozinho, essa pergunta eu não esperava, não, nem tinha preparado, não estava naquele nosso roteiro. É porque esse espírito é de mim. Mas eu tenho um espírito que vai continuar conduzindo. Mas a gente, assim, sem dúvida nenhuma, é relativamente fácil de dizer. Porque nesses 4 anos, quando a gente começa a se reconhecer limitado, né? A gente chega aqui, a gente não sabe falar a língua. A gente chega aqui, a gente não sabe a cultura. A gente chega aqui, a gente se torna criança de novo. Você sabe da sua experiência também em outros países, né? Principalmente na Alemanha. Então você precisa contar com os outros, né? E o belo também da comunidade é que a gente conta principalmente com os jovens, né? Os jovens italianos. Então, eu lembro de um dia que a gente tinha se programado para evangelizar, no bairro um dos bairros mais perigosos aqui de Roma, onde tem um pouco de tráfico de drogas, onde tem, assim, é uma zona mal frequentada, né, a gente pode dizer assim. E a gente se organizou para fazer aquela evangelização com os poucos jovens que a gente tinha e com os missionários da comunidade. Passou o dia chovendo e todo mundo já acordou com medo, era a primeira vez que a gente ia nesse bairro evangelizar. E eu lembro que no final do dia a gente fez uma missa e continuava chovendo. Aí chegou um jovem que estava muito empolgado para evangelizar com a gente, italiano, e ele disse, o nome dele é Emílio, aí ele disse, tá tudo certo, né, para hoje? E eu disse, Emílio,
eu não sei, né? Porque tá chovendo, qualquer coisa a gente fica aqui, a gente faz um momento de oração aqui. Tipo, aquele meio do achando um lugar pra se encontrar. Tipo assim, exato, né? A gente organiza alguma coisa aqui, porque não tem como. Eu disse, não, se for desse jeito eu vou me embora, eu não vou mais ficar aqui não. Eu disse, não, nós vamos, só se estiver chovendo muito forte a gente não vai. A gente celebrou a missa, terminou a missa, não tava mais chovendo. E por causa daquele jovem, a gente teve que ir, né? Senão ele era o primeiro que ia ficar chateado. E fizemos uma experiência magnífica, né? Naquela noite. Exato, acho que era uma sexta-feira à noite. Magnífica para nós. E a gente foi tocado por causa dos jovens. E a gente vai... Hoje, o centro de evangelização que nós abrimos, há pouco tempo aqui em Roma, um local para evangelizar, é nesse bairro. E muito partiu daquele dia, daquela experiência de evangelização. Nosso coração foi começando a arder por aquele lugar, né? Tão frequentado por tantos jovens. Então, se não fosse um jovem, talvez a gente não tivesse chegado não tivesse tido essa... Como é que a gente diz em português? Essa ousadia, okay, né? Então, eles é que vão abrindo os caminhos pra gente. Na verdade, é essa. As experiências que vão acontecendo de evangelização aqui em Roma, você citou aí essa questão do bairro que era um pouco mais perigoso e não sei o quê. Tem gente que pensa que não existe essas coisas na Europa, né, e tal. Mas as experiências que você vai fazendo aqui em Roma, as ações de evangelização que vão acontecendo, como você vai vendo você que é um estudante de latim, vai me corrigir aqui agora. Latim é a minha matéria preferida, é a matéria que eu mais odeio para começar. Mas continua. Bom, mas vamos dizer assim, como é que você vai fazendo a experiência do nosso modus operandi, é assim que fala, Modus operandi, bravo. Eita Deus. Como é que você vai fazendo a experiência dessa nossa forma, da forma própria que Deus nos deu também como carisma, né? Cada carisma tem a sua forma própria de manifestar, assim, a experiência de Deus, propor um caminho, né, de experiência de Deus. Como você vai vivendo, percebendo que nessa cultura aqui na Itália, essa nossa forma vai também se enculturando, se encarnando, as atividades, como elas vão nascendo? Perfeito, sem dúvida nenhuma. A gente vê muito pelos frutos, né? E nasce, acho que essas atividades, essas novidades, como fazer um evento, como fazer um acampamento aqui na Europa, como fazer... Tudo nasce com os jovens, né? E por meio deles, e com eles, e por eles. Então, esse tem sido o segredo, pelo menos a minha experiência aqui é essa. E a gente vai vendo o carisma como uma resposta para todas essas culturas, né? No Canadá, na América do Sul, aqui na Europa, né? Na Ásia, o coração do homem deseja esse amor, né? E o nosso carisma existe para anunciar esse amor Só para isso nós existimos como missionários para anunciar esse amor. Então, é uma resposta atual, é uma resposta concreta. E hoje, pelo menos aqui em Roma, a gente vê muitos que encontram nesse carisma a sua vocação, né? Vocacionados, jovens, família. É um número que começa a crescer, né? Tudo no tempo de Deus, na condução do Espírito Santo. Mas são frutos que a gente pensa, meu Deus do céu, se o carisma não tivesse aqui, né, por meio desses missionários que estão aqui, o sim desses missionários faz concreto o carisma, né? Esses jovens, essas pessoas não encontrariam a vocação, né, um sentido da vida delas. Então, isso enche o nosso coração de desejo de anunciar sempre mais. Uma coisa que me acompanha sempre, Joãozinho, dizia São Felipe Neri, né, quem faz o bem em Roma, faz o bem ao mundo inteiro. Né? Quem faz o bem a Roma, faz o bem ao mundo inteiro. Então, realmente, que Deus multiplique tudo, o pouco que a gente vai fazendo, é tudo muito pouco. Né? No Brasil, o carisma é muito mais desenvolvido, é muito mais, não diria nem, talvez a palavra não seja nem essa, né? Mas a gente vê frutos mais concretos, mas é uma resposta para todos os povos, né? Até onde ainda não tem. Né? Então, talvez esteja só esperando o nosso, sim, né? O nosso. Cara, você citou São Felipe Neri, eu aprendi esses dias que São Felipe Neri é o copadroeiro de Roma, né? Exatamente. São Pedro e São Paulo, obviamente, são os padroeiros de Roma, e São Felipe Neri é o copadroeiro de Roma, né? E ele tem essa característica também muito forte da alegria, que eu reconheço em você, assim, acho que quem te conhece, quem convive um pouco com você, reconhece muito.
Vitão, falando de santo, alegria, estar num outro lugar para evangelizar, para a gente encerrar aqui a nossa partilha, vamos brincar aqui que o Vitão está acolhendo um jovem com 18 anos que está vindo fazer uma experiência missionária aqui na Itália. Esse jovem passou em medicina, talvez. Está naquele período de 6 meses ali querendo se encontrar. E o Vitão vai acolher esse jovem, vai tomar esse jovem pela mão, vai fazer um tourzinho ali e vai dizer assim, cara, eu quero aqui te ensinar alguns segredos para você viver bem esse tempo. Quais segredos você diria a um jovem que vai fazer essa experiência? Joãozinho, só a tua mente para pensar numa coisa desse tipo, viu? Eu nunca me vi nessa situação. Mas é verdade. Olha, pode ser uma situação profética, hein? Mas eu diria, assim, respondendo, primeiro de tudo com o coração, né? A primeira coisa é a oração, né? É a vida de oração. O primeiro lugar que eu tentaria mostrar, né, a esse jovem é dizer assim, Paz, é aqui, é a capela. É o primeiro lugar, são as igrejas aqui de Roma, é o seu coração, né? É o seu quarto onde você pode encontrar Deus, porque se não tiver essa vida de oração, aí você pode ser uma praia maravilhosa, o seu local de missão, como pode ser a neve a menos 22 graus, como pode ser Roma, que é belíssima, mas perde o sentido. Então, o primeiro tour é esse. E o segundo tour, eu acho que levaria ele para conhecer as pessoas que sofrem, né? Eu acho que esse é o outro segredo que faz arder o nosso coração, de alegria quando a gente anuncia o bem, né? Quando a gente anuncia o grande bem, né? Deus mesmo, o amor de Deus a essas pessoas. Então, levaria para os bairros, talvez, mais necessitados, os pobres, os jovens, as famílias que têm necessidade, a casa do povo, né? Então, isso eu acho que não pode faltar na vida de um jovem, na vida de um missionário, na vida de um cristão. Ou seja, o coração de Deus e o coração dos homens. Você levaria esse jovem para conhecer, né? E com certeza seria fundamental para a experiência de qualquer missionário. Visitar o coração de Deus na oração para ter sentido de visitar o coração do homem na evangelização. Muito obrigado, Vitão. Cara, tu não tem noção não, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, João. Foi muito, muito bacana a sua participação aqui. Tenho certeza que quem está escutando aqui nos canais de streaming, né? Quem está escutando isso aqui nas plataformas de áudio, com certeza está sendo alcançado e está ali com o coração também um pouco mais próximo de Deus a partir da sua partilha. Muito obrigado mesmo, meu brother, meu chapa, como você disse. Eu que agradeço, meu chapa. Muito obrigado, Joãozinho. Tamo junto, hein? Tamo junto. E você que tá aqui acompanhando nossa série no YouTube, aqui de Podcast João 20, continua ligado com a gente. Eu não dei o Vitor a oportunidade de fazer o que eu faço com todos os convidados, Vitor. Pelo amor de Deus, encerrar esquecendo disso. Vamos convidar a galera para se inscrever no canal da comunidade, né? Então pronto, pois é, o outro tour que todo mundo precisa fazer é no canal da comunidade. Então, se inscreve aí no canal da comunidade, a gente alimenta a nossa fé, a nossa experiência com Deus, de todas as formas, né? De todas as formas. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo episódio aqui de João 20. Grande abraço, shalom.